We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too. Olá, seja muito bem-vinda ao canal Duca Artes em Crochê. Eu sou a artesã Duca Santos e no vídeo de hoje eu trago para você o passo a passo desse lindo tapete arco-íris. Olha essa lindeza de tapete, meninas. E ele será a nossa videoaula de hoje. Esse tapete foi muito pedido num grupo lá no Facebook, onde as meninas queriam muito executar essa peça e não estavam conseguindo. Então eu resolvi gravar a videoaula dela, a videoaula do tapete para vocês, tá? Com muito carinho, especialmente para as meninas lá que queriam fazer essa peça e não estavam conseguindo, tá? Demorou um pouquinho para sair essa videoaula, porque eu também não tinha feito essa peça antes, né? Então foi um quebra-cabeça para desvendar os segredos dele e ficar certinho, bonito, assim como ficou. E eu espero de coração que vocês gostem, porque eu fiz essa aula com muito carinho para vocês. Então, se você queria fazer essa videoaula, eu já te convido para assistir o vídeo até o final. Eu fiz ela bem detalhadinha, tá? Com muitas dicas importantes. Então, se você quer fazer essa peça, assista o vídeo até o final, que eu deixei muitas dicas para vocês, tá, gente? Muitas dicas de acabamento, dicas para o seu tapete não ficar embabadado, para ele não emborcar, para ele ficar assim, bem certinho como ficou o meu, tá? Então, espero que vocês gostem. Um beijo e boa aula! Então, meninas, dando início aqui na nossa aula, vou mostrar para vocês os materiais que vamos utilizar para a confecção do nosso tapete arco-íris. Eu vou trabalhar aqui nessa videoaula com uma agulha de crochê 3,5 milímetros. Vou precisar de uma tesoura para os arremates, uma agulha de tapeçaria, que eu não tenho aqui, esqueci de pegar, uma fita métrica, muito importante que você tenha em mãos uma fita métrica. E eu separei aqui 7 cores do fio 6, tá? Que representam as cores do arco-íris, conforme está naquela imagem lá, que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Então, eu separei aqui o fio cru, um lilás, um azul, esse aqui é o azul royal, tá? Mas pode ser qualquer azul, um verde, esse meu aqui é um verde abacate, um amarelo, laranja e vermelho, tá? Então, essas são as cores que eu vou utilizar durante a execução do meu tapete, que representam o arco-íris, tá? Lembrando que vai pouquíssimo fio para fazer essa peça, tá? Pouquíssimo fio de cada cor. Então, você pode estar utilizando as suas sobrinhas, que tiver aí um pouquinho de cada cor desse fio, tá? Conforme eu for executando a peça, eu vou pesando as carreiras para você, tá? Para você ter uma ideia da quantidade de material que vai precisar para cada carreira. E também você pode estar utilizando outras cores, tá? Não precisa ser exatamente essas cores que eu tenho aqui, que eu separei aqui para confeccionar esse tapete, tá? Você pode ficar super à vontade e utilizar as cores que você tiver aí, tá? Mas se você quiser fazer exatamente o tapete arco-íris, né? Nas cores do arco-íris, são essas 7 cores que vamos utilizar, certo? Bora lá então para a nossa videoaula. Vou começar aqui então essa videoaula já te mostrando como adaptar o tamanho do seu tapete, caso você queira fazer um tapete maior ou menor do que o meu, certo? Então, essa forma de medidas vale tanto para tapetes ovais quanto para tapetes retangulares, certo? Então, o que você precisa saber para iniciar o seu tapete? Caso você queira um tapete de 70, vamos usar aqui um exemplo, tá? 70 centímetros de comprimento
por 45 centímetros de largura. Tá? O que você precisa fazer para alcançar um tapete nessa medida? Você precisa pegar a largura, ou melhor, o comprimento do seu tapete, 70 centímetros, e diminuir da largura, correto? Então, vamos fazer aqui uma continha rápida. 70 menos 45, 25 centímetros. Então, a minha quantidade de pontos inicial precisa ser de 25 centímetros para termos um tapete de 70 por 45 centímetros. Certo? Entenderam certinho? Então, se você quiser fazer uma passadeira aqui de 1,5 m, vamos supor, 150 por 45. Então, você pega 150, diminui a largura e o resultado total será a quantidade de correntes que você precisará. Vamos fazer aqui a continha. Opa. Dez menos 5, 5. 4 menos 4, 0. E desce 1, 1,5 m. Então, para fazer uma passadeira de 150 centímetros, 1,5 m, você precisará de um total de 105 centímetros de correntinhas, certo? Então, agora sim, vamos lá dar início ao nosso tapete. Para iniciarmos, então, o nosso tapete, vamos fazer o anel inicial, né? E vamos trabalhar no cordão de correntinhas, deixando esse primeiro pontinho, essa primeira laçadinha inicial aqui, bem frouxinha, tá? Ó, vamos fazer ela bem soltinha. Não aperta esse primeiro ponto, porque vamos utilizar ele, correto? Agora, vamos trabalhar aqui um total de correntinhas que dê a medida que a gente vai precisar, a medida que a gente calculou ali naquela primeira continha inicial que a gente fez, tá? Lembrando que precisamos de múltiplos de 2 mais 2 correntinhas, correto? Então, a sua soma, o seu total de correntinhas precisa ser múltiplo de 2 mais 2 pontos. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, bem, essa primeira carreira bem frouxinha, tá? Não aperta os seus pontos, para o seu tapete não ficar repuxado e não ficar torto, tá? Então, essa primeira carreira é super importante. Então, eu vou trabalhar aqui uma quantidade de pontos e volto medindo com vocês. E daí, eu falo quantas correntinhas eu utilizei. Voltei aqui, meninas. E para iniciar o meu tapete, eu vou precisar de 30 centímetros de correntinhas, tá? Para ficar na medida que eu preciso. No meu ponto, na minha tensão de ponto, né? Com o meu fio, com a minha agulha, eu precisei, ó, cheguei aqui nos 30 centímetros bem certinho, ó. Dá pra ver aqui, ó. Ó lá, ó, primeiro tá lá na minha agulha. E o último ponto tá aqui nos meus 30 centímetros, tá? Eu precisei de 52 pontos, tá? Pra chegar nessa medida na minha tensão de ponto e com o meu fio, tá, gente? Pode variar, porque dependendo do fio que você utilizar, tem os fios que são mais finos, uns mais grossos, né? Então, depende muito essa quantidade de correntinhas aqui pra chegar nessa medida, certo? Mas se você quiser fazer na mesma medida que a minha, sem problemas, tá? Então, aqui eu já fiz 30 centímetros de correntinhas iniciais. Feito, então, as minhas correntes iniciais, agora vamos dar início ao nosso tapete. Vou subir aqui com 3 correntinhas, que vai me dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio e na quarta correntinha, eu vou trabalhar aqui dentro mais 5 pontos altos. 1,
2, 3, 4 e 5. Totalizando aqui, então, 6 pontos altos. Certo? Então, na nossa primeira curvinha, temos 6 pontos altos. Agora, vamos trabalhar na nossa lateral do tapete. Nessa lateral, vamos trabalhar um ponto alto para cada uma das correntinhas que fizemos. Certo? Vamos trabalhar, então, um ponto alto para cada correntinha da base até chegarmos aqui no final, na nossa última corrente. Voltei aqui, então, trabalhei aqui toda a minha carreira de pontos altos, ó, um ponto para cada correntinha, tá? E cheguei aqui no final do meu cordão de correntinhas, onde sobrou aqui a minha laçada inicial, certo? Aqui dentro dessa laçada inicial, vamos trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Por isso que eu falei pra você deixar essa correntinha aqui, essa primeira laçadinha, mais folgadinha, tá? Porque temos que colocar 6 pontos altos dentro dela. Então, se você fizer ela apertada, não vai dar, certo? E agora, vamos voltar aqui, trabalhando pontos altos na outra argolinha da nossa correntinha, tá? Lembrando que precisamos ter, tá, a mesma quantidade de pontos dos dois lados, tá? Então, preste atenção para você não pular nenhum ponto aqui dessas correntinhas, tá? Para não deixar nenhum ponto sem fazer. Tá? Temos que ter a mesma quantidade de pontos dos dois lados. E outra coisa também, aqui na nossa lateral, você precisa ter a mesma quantidade de pontos da correntinha que você iniciou, tá? Então, se você iniciou com 30 correntinhas mais duas, você precisa ter 30 pontos altos aqui. Como eu iniciei o meu com 50 correntinhas, mais duas das laterais, tá? Das pontas, então, eu tenho 6 pontos altos em uma, 6 pontos altos na outra, e nas laterais eu preciso ter 50 pontos altos, tá? Exatamente como eu tenho aqui, 50 pontos altos. Então, confere essa primeira carreira, tá? Bem certinho, trabalhe seus pontos altos, conte pra ver se está certinho, se está batendo com as correntinhas que você iniciou, se não vai dar errado o seu trabalho, certo? Eu vou trabalhar aqui os meus pontos altos e quando chegar aqui no finalzinho, eu retorno pra gente fechar essa carreira juntas. Voltei aqui, então, trabalhei aqui os meus 50 pontos altos. Cheguei aqui no último, ó. No meu último ponto alto, tá? Trabalhei aqui. Aqui já está os meus 6 pontos altos onde iniciei. Para finalizarmos essa carreira, para fechar essa volta, vamos alongar um pouquinho o nosso fio. Vamos retirar a agulha da laçada e vamos vir aqui em cima, ó, nessa primeira correntinha do primeiro ponto alto. Vamos pular essas 3 correntinhas aqui, tá? E vamos vir nessa correntinha aqui, ó, de cima do primeiro ponto alto. Vou inserir a minha agulha de trás pra frente, abraçando aqui as 2 correntinhas, tá? Ó, desta forma. Vou virar aqui o meu trabalho, vou pegar a minha laçadinha e vou puxar aqui para trás, certo? Ajusto aqui. Ó, como ficou aqui na frente, ó. Ficou bem certinho o fechamento, tá?
Agora, vamos dar início à volta de picôs, tá? Tô com a minha agulha lá atrás, com o meu ponto, vou inserir nessa primeira argolinha aqui, ó, na mesma argolinha que eu coloquei, que eu fechei a carreira, tá? Vou inserir aqui a minha agulha, abraçando somente a argolinha da frente do ponto, certo? Ó, temos 2 argolinhas, vou pegar somente a primeira. E vou trabalhar aqui um ponto baixo, certo? Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas e fechar na primeira, com um ponto baixíssimo, formando o meu primeiro picô. Venho no próximo ponto alto, busco a primeira argolinha e prendo com ponto baixíssimo. Tá? Então, eu já tenho aqui o meu primeiro picô. Novamente, 2 correntinhas, fecho na primeira com ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, somente pegando a argolinha da frente e prendo com ponto baixíssimo. 1, 2 correntinhas, entro na primeira correntinha, busco o meu fio e tiro de uma vez passando pelas 2 argolas. Venho no próximo ponto, pego somente a argolinha da frente e prendo com ponto baixíssimo. Novamente. Próximo ponto, prendo com ponto baixíssimo. Certo? Então, temos 1, 2, 3, 4. Deixa eu contar aqui pra ficar certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui temos que fazer mais um picô, 2 correntinhas, fecho, venho na primeira, fecho com baixíssimo, formando o meu picô. E agora, a partir da nossa lateral, vamos começar pulando um ponto de base, tá? Então, eu fiz o meu picô, eu pulo o ponto seguinte, venho no próximo e prendo com um ponto baixíssimo. Ficando desta forma, tá? Somente na nossa curvinha que vamos trabalhar em todos os pontos, certo? Agora, aqui na nossa lateral, vamos dar continuidade fazendo 2 correntinhas, venho na primeira, fecho o meu picô com ponto baixíssimo, pulo um ponto de base e venho no próximo e prendo com ponto baixíssimo. Dessa forma. 2 correntinhas, volto na primeira, fecho com baixíssimo, pulo um ponto de base e venho no próximo, fecho com baixíssimo. Certo? Dessa forma, nós vamos trabalhar até chegarmos aqui no nosso último ponto, certo? Lembrando sempre que na lateral vamos pular um ponto de base. Vamos fazer um picô. E vamos pular um ponto de base e prender no outro, tá? Então, desta forma, eu vou descer toda a minha carreira até chegar aqui na minha outra curvinha, onde eu volto com vocês pra gente fazer essa voltinha juntas novamente. Trabalhei aqui, então, toda a minha lateral. Cheguei aqui no meu último ponto. Ó, sobrou um ponto antes da minha curva, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar um picô. Vamos pular esse e já vamos iniciar a nossa curva. Lembrando que aqui na nossa curva temos 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, vou prender aqui no meu primeiro ponto, da mesma forma que eu vim trabalhando os demais, certo? Só que agora aqui a gente não vai pular pontos. Então, faço mais um picô. Já venho aqui, ó, no meu próximo ponto. Lembrando de não esquecer nenhum ponto, tá? Pra dar certinho o nosso trabalho. Então, aqui a gente faz mais um picô. Vem aqui no próximo. E faço um ponto baixíssimo. 2 correntes. Um picô.
Venho aqui no meu próximo ponto e prendo com um ponto baixíssimo. 2 correntes, um picô. No próximo, um ponto baixíssimo. 2 correntes, um picô e cheguei aqui no meu último ponto da curva. Trabalho nele um ponto baixíssimo. Aqui já vamos iniciar a nossa lateral, certo? Então, vamos fazer aqui o nosso picô. Vamos pular este primeiro ponto da base, vamos vir no próximo e prender com ponto baixíssimo. Um picô. Pulo meu próximo ponto, no próximo, trabalho meu ponto baixíssimo, tá? E essa lateral vamos trabalhar exatamente da mesma forma que trabalhamos a outra, tá? E vai ficando assim. Então, ó, a nossa curvinha fica com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 picôs na curva, tá? E depois os picôs da lateral, pulando um ponto de base. Então, eu vou trabalhar aqui a minha carreira até chegar aqui no meu último ponto antes da curva, tá? E volto com vocês. Trabalhei aqui, então, meninas, toda a minha carreira. Fiz aqui o meu último picô, ó. Cheguei aqui no finalzinho, sobrou aquele último ponto alto da lateral. E aqui já tem o primeiro ponto alto da minha curvinha, tá? Então, aqui eu vou trabalhar mais um picô. Vou pular esse ponto, que é o último ponto da carreira, e vou prender o meu fio nesse primeiro aumento, um ponto baixíssimo, certo? Ó, fechando assim, então, a minha curvinha, 2, 4, vamos conferir aqui, ó, 1, esse aqui é do meu aumento, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, e o sexto aqui do outro lado, tá? Agora, eu vou tirar aqui a minha agulha, vou inserir a minha agulha aqui nessa próxima argolinha da frente, vou laçar esse fiozinho e vou trazer pra trás. Ó, trouxe pra trás e fechei aqui, então, a minha carreira, certo? Agora, aqui na parte de trás, ó, dá pra ver que temos toda uma carreira de argolinhas, ó, que é aquela, a segunda argolinha do ponto que deixamos sem trabalhar, tá? Então, vai ser nessas argolinhas aqui, ó, que vamos trabalhar a próxima carreira. Então, para dar início aqui, eu vou subir aqui, ó, eu vou entrar nessas duas argolinhas aqui, ó, vou pegar essas duas argolinhas aqui da frente, ó. Pera aí, que eu vou arrumar o foco aqui. Ó, temos aqui duas argolinhas na frente aqui, ó. Eu vou inserir o meu fio na argolinha de trás e fazer um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas e aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto, tá? Vou laçar o meu fio e no mesmo intervalo eu vou trabalhar mais um ponto alto, formando assim o meu primeiro aumento, tá? Então, nessa nossa curvinha aqui, vamos trabalhar agora aumentos, um aumento para cada ponto de base. Aqui na parte de trás, ó, esse primeiro ponto aqui, a argolinha tá bem escondidinha, tá? Então, não, quase imperceptível aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui onde é que ela tá. Tá aqui, deixa eu ver, deixa eu conferir. Aqui tá o meu ponto, aqui tá o segundo. É nessa argolinha aqui, ó, que ela tá bem perdidinha aqui, ó. Aqui, gente, ó, ela tá perdida aqui embaixo, ó. Ó, aqui ela, ó. Tá? Não pode perder essa argolinha, tá? Porque esse primeiro ponto, ela fica bem escondidinha ali, ó. E se a gente não pegar ele, a gente vai acabar
vai acabar faltando um ponto depois, tá? Agora, se a gente observar, aqui estamos com o nosso picô, certo? Temos essa argolinha aqui, ó. Tá vendo essa argolinha aqui atrás do ponto picô? Então, nós vamos trabalhar pegando essa argolinha e mais o ponto lá da base, ó. Certo? Peguei as duas argolinhas. Vou trabalhar aqui agora o meu ponto, ó. Trabalho o meu primeiro ponto e o segundo ponto no mesmo ponto de base, tá? Então, nessa carreira, vamos ter sempre um aumento. Agora, vamos partir para o nosso terceiro ponto, que é esse ponto aqui do centro, ó. Novamente, vamos pegar aqui, ó, essa argolinha e essa argolinha aqui do ponto picô, tá? Vamos laçar, pega a argolinha do picô, aqui, e a argolinha lá do ponto, ó. E faz aqui o ponto alto. Dois pontos no mesmo ponto de base. Nosso próximo ponto é esse aqui. Ó, tá vendo a argolinha aqui, né? E aqui temos a argolinha do picô. Então, vamos laçar o nosso fio e pegar a argolinha, as duas argolinhas, e trabalhar aqui o nosso ponto alto. Ó, já estamos com 1, 2, 3, 4 aumentos, tá? Aqui, novamente, temos o outro aumento. Aqui. E a nossa argolinha tá aqui, ó. Então, vamos laçar o fio, pegar a argolinha do picô. E mais a argolinha do nosso ponto lá de baixo. E vamos trabalhar aqui 2 pontos altos. Certo? E chegamos aqui ao nosso último ponto do aumento, ó. Aqui, ó, dá pra ver que é o último ponto do aumento, tá? Temos aqui também a argolinha do picô e o nosso pontinho aqui atrás. Pega a argolinha do picô e a argolinha do ponto lá atrás, tá? Ó. E trabalha aqui também 2 pontos altos. No mesmo ponto, tá, gente? Sempre no mesmo ponto de base, tá? Os aumentos. E chegamos aqui, então, ó. Completamos aqui a nossa curvinha, ó. Tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos, tá? Aqui na carreira inicial, tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Nessa segunda carreira, ficaremos com 12 pontos altos na curva, certo? Agora, chegamos aqui na nossa lateral, ó. Aqui é a nossa lateral. Vamos trabalhar somente ponto sobre ponto, sem aumento. Aqui no próximo ponto, ó, se observar, ele está sem o picô, tá? Porque aqui a gente pulou um ponto e no outro a gente trabalhou o picô, tá? Então, esse ponto, primeiro ponto aqui, ele tá sem o picô. Então, o que que vamos fazer? Vamos pegar somente a argolinha lá de trás, tá? Ó, somente a argolinha do nosso ponto, vamos ver aqui onde é que tá ela. Tá aqui, ó. Vamos trabalhar aqui a argolinha do ponto com um ponto alto, tá? O próximo ponto é o ponto do picô. Correto? Correto. Então, vamos pegar aqui a nossa... Não, esse segundo ponto aqui, deixa eu ver. Esse primeiro, esse segundo, o picô tá no terceiro. Então, esse aqui a gente vai fazer também só um ponto alto. Agora sim, chegamos no ponto com o picô. Vamos laçar, pegar a argolinha do picô, aqui, ó. Essa argolinha da frente e a argolinha de trás. E faz o ponto alto. No próximo, somente um ponto alto. No seguinte, já temos a argolinha aqui, ó. Então, já vamos trabalhar pegando as duas alcinhas, tá? Ó, a alcinha do picô e a alcinha do ponto alto. No ponto seguinte, não temos argolinha, então, vamos trabalhar apenas um ponto alto. No próximo, temos aqui a argolinha do picô, vamos trabalhar as duas alcinhas. Certo? Desta forma.
Por que que eu estou trabalhando, pegando essas argolinhas aqui do picô? Foi o jeito que eu encontrei de deixar o picô mais presinho, tá? Pra ele não ficar tão solto. Ele continua solto, ó. Tá solto, né? Mas ele não fica tão levantado, tá? Se eu não prendesse nessa argolinha, ele ia ficar bem assim, bem de em pé, assim, ó. E não ia dar um resultado legal no tapete, tá? Ele ia ficar com muito volume. Ia ficar ruim, né? Porque tem muita gente que não gosta de volume nos tapetes, tá? Então, é assim que vamos trabalhar essa nossa carreira todinha até lá no final, tá? Lembrando sempre de prender as argolinhas aqui, se você quiser, tá? Se não quiser prender também, fica a seu critério. Vai ficar mais rápido se trabalhar somente o ponto alto sem prender aqui a argolinha. Vai, tá? Só que ele vai ficar mais levantadinho, tá? Ele vai ficar mais de em pé, assim, ó. E eu não gostei, eu particularmente não gostei do resultado final dele muito de em pé, tá? Mas fica a seu critério, a seu gosto. Agora eu vou terminar de trabalhar aqui até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no meu último ponto alto, eu volto pra gente repetir essa curvinha aqui, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida. Voltei, trabalhei aqui toda a minha carreira, cheguei aqui no meu último ponto, ó. No último ponto da carreira. No último ponto aqui da minha lateral. Agora, já tenho aqui os próximos 6 pontos, que são os meus pontos da curva, tá? Então, eu trabalhei aqui toda a minha carreira, da mesma forma que eu falei com vocês. E olha como fica os pontos. Olha. Eles ficam assentadinhos, ó, não fica tão alto. Fica com aquele relevinho, né? Mas não fica tão alto, tão solto, como se a gente tivesse trabalhado apenas os pontos altos, tá? Ele fica bem bonitinho, bem assentadinho. Então, eu cheguei aqui agora na minha lateral e eu vou mostrar aqui pra vocês novamente como a gente vai trabalhar aqui, que aqui é a única alteração nesse tapete, tá? São as laterais. As curvinhas, né, são a única alteração desse tapete, são nas curvas. O restante é só ponto alto sobre ponto alto. Então, eu cheguei aqui, já tenho aqui o meu primeiro ponto. Ó. Esse ponto aqui já é o meu primeiro ponto alto da curva, aqui, ó. Esse aqui é o meu primeiro ponto da curva e essa aqui é a minha laçadinha do primeiro picô. Então, eu vou laçar meu fio, vou pegar aqui a laçadinha e o ponto lá de trás. Lacei aqui as minhas duas laçadinhas e vou trabalhar aqui o meu primeiro aumento. Então, temos aqui o nosso primeiro aumento. E a seguir aqui já temos o nosso próximo ponto alto. Então, vamos laçar o fio, pegar a argolinha do picô. É um pouquinho chatinho de pegar, tá? Mas nada muito complicado, não. Dá pra trabalhar de boa. Então, aqui a gente já faz o nosso segundo aumento. Na sequência, já temos aqui o nosso próximo ponto e a nossa próxima argolinha, ó. Vamos laçar o fio. E pegar aqui a argolinha do picô. E a argolinha do nosso fio. Do nosso ponto lá da base, tá? E vamos trabalhar aqui também o nosso aumento. Seguindo aqui, temos aqui a nossa próxima argolinha e a nossa próxima argolinha do picô. Então, vamos laçar aqui a nossa argolinha do picô, vamos pegar aqui. E vamos pegar lá na base a argolinha do meu ponto, tá? Então, eu trabalho aqui também o meu aumento. Então, já trabalhamos aqui, vamos conferir. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 aumentos.
temos mais 2 aqui, então, estou aqui nesse ponto, tenho mais esses 2 próximos para trabalhar. Laço meu fio, aqui tá a argolinha do meu próximo ponto e a argolinha do meu picô. Então, eu pego a argolinha do picô, aqui, opa, peguei 2. Ai, gente, tá difícil aqui porque eu tô gravando, eu tenho que cuidar para não sair da câmera. Aqui também, ó, peguei as minhas 2 argolinhas e trabalho o meu ponto alto. E assim eu vou trabalhando, então, por toda a minha carreira, tá? Lembrando sempre de pegar as 2 alcinhas quando tiver a argolinha do ponto picô, tá? Pra deixar os pontinhos presos e ficar bonitinho o nosso trabalho, tá, meninas? Ó. E aqui não tem segredo, né? A gente vai trabalhar apenas ponto sobre ponto. Um ponto para cada ponto de base. Onde tiver argolinha, a gente prende as 2, tá? Lembrando que você pode trabalhar somente pegando o ponto de trás, tá? Sem pegar essas argolinhas. Mas o seu trabalho vai ficar com mais volume, tá? Ele não vai ficar baixinho assim que nem ficou o meu, ó. Ele vai ficar, o seu picô vai ficar bem levantado assim, ó. Se você fizer pegando apenas o ponto alto, tá? Ele vai ficar levantado assim. Não, eu não achei legal, eu não gostei do resultado dele assim, tá? Então, aqui não temos segredo, tá? Vamos continuar trabalhando aqui por toda a minha carreira, até chegar aqui no final, dessa mesma forma aqui. Cheguei aqui, ó, trabalhei aqui o meu penúltimo ponto, tem mais um aqui, antes da minha curva, tá? Então, eu vou trabalhar esse último ponto. Ó, tem aqui a argolinha desse ponto picô e a argolinha do meu ponto ali. Então, vou pegar as 2 argolinhas e vou trabalhar aqui o meu último ponto dessa carreira, certo? Dou uma lagradinha, uma esticadinha aqui na minha argolinha, retiro a minha agulha e venho aqui, ó. Pulo essas 3 correntes, venho nesse primeiro ponto alto aqui, insiro a minha agulha, viro do avesso, busco a minha laçada e fecho aqui. Dou uma ajustadinha aqui para não ficar repuxado e fecho. Ó, se formou aqui, ó. Deixa eu puxar mais aqui para mostrar para vocês bem certinho. Ó, aqui, ó, na parte de cima, essa aqui foi a parte que passamos, ó. Formou aqui também 2 argolinhas exatamente com essas aqui, ó, tá? Se você preferir, essa aqui é a forma que eu fecho o meu trabalho, tá? Se você preferir, pode fechar com as 3, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha também, sem problemas, tá? Vai dar na mesma coisa, não vai alterar em nada aqui o nosso trabalho. Só que assim, essa forma de fechar não deixa aqueles buracos abertos no tapete, sabe? Olha, fica bem certinho, ó. Não fica a marca, a cicatriz das 3 correntinhas, tá? E agora, então, aqui nós vamos trabalhar novamente mais uma carreira de picô. Lembrando que aqui a gente tá nos aumentos. Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro aumento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Eu estou sobre o segundo ponto do primeiro aumento. Então, eu vou inserir aqui a minha agulha nessa argolinha da frente. Vou puxar o fio lá de trás e fazer aqui um ponto baixo desta forma. Faço 2 correntinhas, venho aqui na primeira argolinha e fecho com ponto baixíssimo, formando o meu primeiro picô. Venho no meu próximo ponto e trabalho aqui um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, picô, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, picô, no próximo ponto baixíssimo. 2 correntinhas, picô, no próximo ponto baixíssimo, tá? Essa vai ser a nossa sequência aqui na curva, tá? Lembrando que na nossa curvinha, todos os pontos do aumento
terão um picô, certo? Somente na curva, ok? Trabalhei aqui, então, todos os pontos da minha curva, ó. Cheguei aqui. Aqui já é o ponto da minha lateral, ó. Aqui eu já começo a minha lateral, onde temos somente os pontos altos, tá? Então, aqui, vamos começar agora aquela sequência onde pulamos os pontos da base, tá? Então, aqui eu trabalho o meu picô. Pulo esse ponto e prendo no seguinte. Picô. Pulo o próximo, prendo no seguinte, tá? E assim eu trabalho por toda a minha carreira. Lembrando de prestar bem atenção aqui para não pular nenhum ponto, tá? Nessa lateral. Então, assim eu vou trabalhar por toda a minha carreira. Chegando aqui na minha curva, eu vou trabalhar um picô para cada ponto da curva, certo? E volto nessa lateral, trabalhando um picô e pulando um ponto de base, certo? Eu vou trabalhar a minha carreira aqui, vou finalizar essa carreira aqui e vou, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Porque é só uma sequência de repetições, tá? O que vai alterar no nosso tapete aqui é somente as curvas, tá? Vamos ter alteração somente aqui nas curvinhas. Então, eu vou finalizar a minha carreira aqui e volto pra gente dar continuação. Trabalhei aqui, então, toda a minha volta, cheguei aqui no final, ó, fiz meu último picô, fechei. E aqui, ó, estamos em cima do primeiro ponto do aumento, tá? Então, aqui vamos finalizar a nossa carreira. Então, eu trabalho o meu picô e não prendo lá com ponto baixo. Como vamos fechar essa carreira? Ó, vou inserir a minha agulha aqui, bem aqui, ó, no pezinho desse ponto, desse primeiro ponto aqui. Então, de trás pra frente eu coloco a minha agulha, viro no avesso, laço, busco a minha laçadinha e puxo aqui pra trás, certo? Desta forma, finalizamos a nossa carreira. Agora, vamos fazer a nossa troca de fios, tá? Aqui eu vou trabalhar apenas 2 carreiras de cada cor, tá? Se você quiser aumentar as carreiras, fique à vontade. A mesma sequência, tá? Então, aqui agora eu vou ensinar um truquezinho pra vocês, pra gente fazer essa troca de cores aqui. Eu vou cortar aqui o meu fio. E vou começar a trabalhar com a minha cor lilás, tá? Lembrando que você pode trabalhar com a cor que você quiser. E pode fazer o seu arremate também do jeito que você preferir, tá? Do jeito que você mais gostar aí. Então, eu vou puxar aqui um pouquinho, vou tirar minha agulha. E agora, tenho essa pontinha que eu deixei aqui e a lilás, tá? Eu vou trabalhar com a lilás agora, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse fiozinho aqui e vamos fazer um nozinho aqui. Nozinho normal, ó. Nozinho simples, certo? Bem pertinho aqui da onde paramos de trabalhar. E agora aqui do outro lado, vamos fazer o inverso. Vamos fazer o nozinho com o fio cru, tá? Nozinho simples, ó. Feito isso, certo? Ó. E agora vamos fazer o seguinte, vamos segurar esse fiozinho aqui, que tá saindo do meu trabalho, e esse outro aqui, esse lilás, e vamos puxar, ó. Certo? Puxei.
E agora eu vou cortar aqui, ó, meu fiozinho bem rente ao meu nó, tá? Pode cortar sem medo, porque esse nó não escapa, tá? Eu já tenho ele aqui. Ó, fiz aqui a minha emenda. Meu nozinho ficou bem... Aqui, se você quiser, pode passar um pouquinho de cola nessas duas pontinhas, tá? Pra ficar bem firmezinho. Antes de darmos sequência aqui, vamos pesar pra ver quanto que ficou pesando as duas carreirinhas em cru, tá? 38 gramas, tá? As duas carreiras de pontos altos com picô. Agora sim, vamos dar continuação ao nosso tapete. E agora vamos dar sequência aqui no nosso trabalho, tá? Então agora aqui vamos iniciar, eu estou aqui em cima desse primeiro ponto alto aqui do aumento, ao segundo ponto alto do meu aumento. Eu vou inserir a minha agulha aqui na minha argolinha de trás. Ficou bem apertadinho aqui. Mas ela tá aqui, deixa eu só pegar ela aqui. Pronto, consegui pegar ela aqui, ó. Peguei. Agora eu vou lá atrás laçar meu fio e vou puxar uma argolinha aqui, tá? Notem que o meu fio lilás já está aqui. Eu vou laçar ele e vou dar mais duas correntinhas. Uma, duas, que vai ser meu primeiro ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Esse aqui é o segundo... Ah, não, verdade. Esse aqui é o segundo ponto, então aqui é só um ponto alto, tá? Eu tô no segundo ponto. Então, aqui vamos ter uma alteração nessa carreira na curva. Então, nesse ponto é somente um ponto alto mesmo, tá? Então, eu trabalho minhas duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho na próxima argolinha. E aqui eu trabalho dois pontos altos. Dois. Meu próximo ponto alto, esse aqui eu tenho que pegar a argolinha do picô, ó, que está aqui, ó. Lembrando sempre, tá, que vamos continuar prendendo nossos picôs, tá? Agora sim, ó, peguei a minha argolinha do picô, agora no próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Pegando a argolinha do picô, que eu já esqueci dela de novo aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a argolinha do picô e vamos trabalhar um ponto alto. Aqui na curva, vamos usar todos os pontos, vamos prender o picô, tá? Então, aqui eu trabalhei um aumento, um ponto sozinho. No próximo ponto alto, pego aqui a minha argolinha do picô e o meu ponto da base. E trabalho dois pontos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, que tá aqui, ó, pego minha argolinha do picô e a argolinha do meu ponto e trabalho um ponto alto. No seguinte, pego a argolinha do meu picô e o meu ponto e trabalho um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto sozinho. Sempre pegando a argolinha do picô, tá, gente? Ai, eu tô me embananando aqui porque eu tô gravando. Mas depois que você pegar o jeitinho, vai bem rapidinho, tá? E aqui, então, é um ponto alto. Ó. No seguinte, um ponto, argolinha do picô, argolinha do ponto e dois pontos altos. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum ponto, não. E no seguinte, deixa eu ver, não, estamos no último ainda, temos mais pontos aqui. Um ponto alto.
ponto alto, no seguinte 2 pontos, aqui mais um, aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, e aqui agora sim chegamos no último ponto do nosso aumento, ó. Aqui o último ponto, vamos trabalhar aqui um ponto alto sozinho. Certo? Essa será a sequência dessa nossa carreira, ó. Um ponto alto, né? Vou iniciar aqui nesse primeiro ponto que eu pulei aqui, vou começar minha carreira aqui e vou trabalhar aqui um ponto alto sozinho. No seguinte, 2 pontos altos, um sozinho, 2 no mesmo ponto de base, um sozinho, 2, um sozinho, 2, um sozinho, 2, tá? Por toda a nossa lateral, a nossa curva, desculpa. Sempre prendendo, sempre pegando as alcinhas do ponto picô, tá? Ó. E assim a gente vai trabalhar por toda a nossa curvinha. Chega aí aqui na minha lateral. Agora aqui eu vou trabalhar somente ponto alto, um ponto para cada ponto de base, tá? Da mesma forma que trabalhamos a carreira anterior. Sempre lembrando de pegar as argolinhas do ponto picô quando tiver, tá? Onde não tiver, ó, esse ponto não temos, não precisa pegar. Nesse já tem, então pega, tá? Sempre lembrando de prender o picô no ponto alto. Então, vamos trabalhar assim por toda a nossa lateral até chegarmos aqui na nossa outra curva, onde temos os nossos aumentos, e vamos trabalhar da mesma forma. No primeiro ponto aqui do aumento, vamos trabalhar um ponto alto, no seguinte 2, no próximo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, até chegarmos no final dos nossos aumentos, e aqui na outra lateral, vamos trabalhar apenas ponto sobre ponto. Certo? Então, eu vou adiantar aqui a minha carreira para o vídeo não ficar muito longo e volto com vocês. Finalizei aqui toda a minha carreira, ó, cheguei aqui no final. Estou no meu último ponto da lateral. E tenho aqui o meu último ponto, que é o primeiro ponto do meu aumento, tá? Se você observar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui bem pra vocês. Temos... Ai, gente, meu foco tá muito ruim. Aí, agora foi. Ó, aqui, esse aqui é o primeiro ponto da minha curva, tá? Então, aqui atrás dele, ó, eu tenho essa argolinha, essas duas argolinhas aqui, que foi onde eu fechei a minha carreira, né? Então, eu vou laçar o meu fio e vou pegar essa... Opa! Vou laçar o meu fio e vou pegar essas duas argolinhas juntas. Essa aqui e aquela de trás ali, que é o meu fiozinho que eu fechei a carreira anterior. E vou trabalhar aqui 2 pontos altos. Que são o meu primeiro aumento da minha carreira, certo? Agora eu tiro aqui o meu fio, venho aqui essa primeira correntinha do ponto alto, tá? Não das correntinhas, ó. Aqui tá minhas correntinhas que eu iniciei, eu venho aqui no primeiro ponto alto, insiro a minha agulha de trás para frente, desta forma, viro o meu trabalho pro avesso, busco a minha argolinha, passo aqui, ajustando o meu ponto e finalizando a minha carreira. Olha como fica aqui na frente, bem bonitinho, não fica marcado o acabamento, o fechamento da carreira, fica bem certinha, tá? Só vamos conferir agora quantos pontos ficamos na curva, tá? Então, nessa primeira carreira tínhamos 6 pontos altos. Na segunda, trabalhamos 2 pontos altos para cada ponto da base, então ficamos com 12 pontos na curva. E aqui, na nossa terceira carreira, trabalhamos 2 pontos baixos e um aumento
Desculpa, 2 pontos altos em um ponto e um ponto separado, tá? Totalizando 3 pontos para cada ponto da base. Para cada ponto da base, não. Para cada aumento da base, tá? Então, na carreira anterior tínhamos 2 pontos, na de cima temos 3 pontos. No primeiro ponto do aumento, 2, no segundo, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, tá? Totalizando nessa terceira volta 18 pontos na nossa curva, certo? Feito isso, vamos dar sequência então aqui no nosso trabalho. Meu fio está aqui atrás, vou pegar ele aqui. Vou inserir a minha agulha nesse primeiro ponto, essa primeira argolinha aqui da frente. Vou fazer um ponto baixo. Esse aqui, já estou no meu primeiro ponto do segundo aumento, tá? Ó. Então, aqui eu faço 2 correntinhas, fecho na primeira, formando um picô, venho no próximo, ponto baixíssimo. 2 correntes, fecho o meu picô, venho no próximo ponto, ponto baixíssimo. Certo, meninas? Vamos trabalhar nessa volta exatamente como trabalhamos nas voltas de baixo, tá? Então, na curva, teremos um picô, faremos um picô, prende no próximo ponto. Picô, prende no próximo. Picô, prende no próximo, tá? Não vamos pular nenhum ponto. Quando chegarmos aqui, na nossa lateral, nesse pontinho aqui, que é o nosso último ponto do aumento da carreira de baixo, tá? Vamos começar a trabalhar a nossa lateral, fazendo picô, pula um, prende no próximo. Picô, pula um, prende no próximo, tá? Exatamente como trabalhamos nas carreiras de baixo, tá? Vamos fazer exatamente o mesmo processo que trabalhamos aqui nas nossas carreiras iniciais, que eu expliquei bem detalhadinho para vocês, tá? Esse tapete é basicamente isso, tá, meninas? Então, a única mudança que vai ter no nosso tapete são nas curvas, tá? A única alteração será nas curvas, o restante será exatamente igual, da mesma forma que trabalhamos essas 2 carreiras aqui, tá? Eu vou trabalhar, então, aqui toda a minha carreira de pontos picô aqui, ó, todinha. E quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente dar sequência na próxima carreira, certo? Voltei, trabalhei toda a minha carreira, ó, fiz a minha curvinha aqui, trabalhei minhas 2 laterais, cheguei aqui no meu último ponto, fiz o meu último picô. Agora, eu vou vir aqui, ó, no pezinho desse ponto, vou inserir a minha agulha de trás pra frente. Vou buscar essa argolinha aqui que se formou na minha agulha. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho, ficou muito grande. Vou pegar minha agulha lá e vou trazer pra trás esse pontinho, finalizando a minha carreira aqui na frente. Olha como ela fica bem certinha, bem bonitinha. Agora, para dar sequência, eu vou ensinar mais essa vez, tá? Eu vou fazer mais essa carreira com vocês. Esse tapete vai ser formado por 2 carreiras de cada cor, tá? Então, ele vai ter um total de 14 carreiras, sendo que todas as carreiras serão exatamente iguais a essas aqui, tá? Só vai ter alteração nas curvas, como eu falei pra vocês. E o restante é exatamente igual, tá? Então, trabalhar essas 2 sequências de carreiras, uma carreira de ponto alto e uma carreira de picô, certo? Então, eu vou trabalhar mais essa carreira aqui com vocês. Eu vou fazer mais uma vez a troca de fios, a troca de cores, tá? Pra facilitar o arremate já do trabalho de vocês. E depois eu vou dar sequência aqui na minha peça e volto já com ele mais adiantado para o vídeo não ficar muito longo, tá? Porque como é uma carreira é uma sequência de repetições, né? Não precisa estar gravando carreira por carreira, ponto por ponto, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês ficarem, podem me deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no meu Instagram, tá? Que eu respondo vocês de boa, tá?
Se ficar alguma dúvida em relação ao vídeo, se vocês não conseguirem estar executando a peça de vocês, podem me chamar que eu ajudo vocês, certo? Então, vamos dando sequência aqui. Estou com o meu ponto aqui atrás, ó, meu fio aqui, tá? E aqui, ó, vocês podem ver, eu tô aqui no meu meu segundo aumento da carreira anterior, ó, primeiro, segundo, no primeiro ponto do segundo aumento. Aqui, vamos dar sequência nessa argolinha aqui, ela tá bem escondidinha, essa argolinha do fio aqui, ó, do ponto, ele tá aqui bem escondidinho, ó, mas assim a gente consegue pegar ele, ó. Vamos inserir nessa agulha ali, fazer aqui um ponto baixo, 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, tá? Aqui, então, como eu tô no primeiro ponto alto do segundo bloquinho de aumentos, eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Pegando a argolinha do picô, tá, gente? Não esqueça da argolinha do picô, pra ele ficar bem presinho ali, não ficar solto, tá? E agora, eu fiz aqui no meu primeiro ponto 2 pontos altos. No próximo ponto, vou trabalhar apenas um ponto alto. Então, eu venho aqui, faço um ponto alto, e no ponto seguinte, vou trabalhar outro ponto alto sozinho, certo? Desta forma, então, 2 pontos no mesmo ponto de base e 2 pontos separados. No próximo ponto, venho aqui e faço 2 pontos altos. 1, 2. No ponto seguinte, um ponto alto sozinho. No seguinte, mais um ponto alto sozinho. Certo? Então, essa aqui vai ser a sequência de pontos da nossa curva. Tá? Vamos trabalhar essa repetição de pontos até chegarmos aqui no último ponto da curva, que eu volto com vocês. Trabalhei aqui toda a minha sequência de aumentos, cheguei aqui no final e vou iniciar aqui agora a minha carreira, vou iniciar agora a minha lateral do tapete, tá? Então, eu vou trabalhar aqui da mesma forma que trabalhei na carreira de baixo, subindo ponto alto, trabalhando ponto sobre ponto, até chegar aqui no início aqui na curvinha, tá? Então, até chegar aqui na curva, onde eu vou começar a trabalhar os meus aumentos, tá? Então, eu vou repetir aqui, vou trabalhar aqui essa carreira completa e volto com vocês. Cheguei aqui no meu primeiro ponto do aumento. Então, aqui eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto. 1 e 2. No ponto seguinte, que é esse aqui, vou trabalhar apenas um. No seguinte, apenas um também. Certo? No seguinte, 2. Ó, esse aumento vai ficar sempre
no primeiro ponto do aumento, tá? Sempre no primeiro ponto dos dois vai ficar o aumento. Então, na próxima carreira, o nosso aumento vai ficar em cima desse primeiro ponto aqui, tá? E assim a gente continua aqui essa carreira, essa curvinha com 2 pontos separados e 2 juntos até o final ali dos nossos aumentos, tá? Ó. Então aqui eu coloco 2 e sigo aqui a minha sequência. No próximo ponto eu coloco 1, no próximo 1, no seguinte 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 e 1, certo? E assim, chegando aqui na outra lateral, eu continuo aqui a minha carreira somente com pontos altos, tá? Da mesma forma que eu trabalhei as carreiras de baixo. Cheguei aqui no fim da minha carreira, trabalhei o meu aumento, o meu primeiro ponto alto e falta um ponto aqui, tá? Não podemos esquecer esse ponto, ó. A argolinha dele fica aqui, ó, bem escondidinha, tá? Então, a gente vai colocar o nosso fio, a nossa agulha aqui e trabalhar o nosso último ponto. Assim, certo? Agora, a gente tira aqui, vem aqui nesse primeiro ponto alto, vira e puxa o pontinho aqui pra trás, assim. Ficando assim o nosso acabamento aqui na parte da frente. Agora aqui, eu fiquei com um total de 24 pontos nessa curva, tá? 24 pontos. Agora, a gente vai repetir essa carreira de picô em toda a nossa volta, da mesma forma que trabalhamos as anteriores. E depois eu volto com vocês. Voltei, trabalhei aqui toda a minha carreira. Olha como está ficando lindo o nosso tapete. Cheguei aqui no final, trabalhei todos os meus picôs. Agora, eu achei um jeito mais fácil um jeito de arrematar essa pontinha aqui que fique mais bonitinho. Eu não tô gostando desse arremate aqui, olha. Eu não estava gostando, tô achando estranho. Tá ficando feio. Tá ficando diferente dessa outra ponta aqui, ó. Então, eu achei um novo jeito. Estávamos fechando aqui na pontinha do ponto. Ao invés de fecharmos aqui, vamos inserir a nossa agulha aqui, ó, no meio do picô, tá? E agora sim, vamos pegar aqui o nosso fio e trazer para trás. Olha como ele fica mais certinho, diferente desse de baixo, ó. Ó, como ficou mais bonitinho assim. Agora eu vou ensinar, chegou a nossa hora de trocar a nossa cor. E eu vou ensinar para vocês uma segunda forma de fazer essa troca de cores, certo? Então, vamos virar aqui o nosso fio pro avesso. E vamos fazer um ponto baixo aqui, ó. Nessa primeira argolinha que temos aqui, ó, que é o nosso primeiro ponto. Vamos inserir a nossa agulha ali e puxar a outra laçadinha, ficando com 2 laçadas na agulha, tá? Segura essa laçada. Vamos pegar a nossa tesoura e cortar o nosso fio roxo, lilás, na verdade. E vamos pegar o nosso outro fio, que eu vou trabalhar agora com o meu fio azul. Então, eu pego ele aqui, volto aqui, ó, faço assim, seguro o meu fio assim, laço ele e finalizo esse meu ponto baixo aqui que eu iniciei, tá? Agora eu pego a minha pontinha lilás ali e ajusto o meu fio, ajusto esse meu ponto baixo lá, ficando dessa forma.
Subo aqui agora minhas 2 correntinhas normalmente, ajusto o meu fio azul também, a tensão do meu fio, o meu fio lilás. E aqui, vamos ver onde é que eu estou, para não me perder. Deixa eu ver, primeiro tá aqui, 2, 1. Tô no meu último ponto aqui, então aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, já tenho meu primeiro. Na próxima argolinha, eu trabalho mais um ponto alto. E na seguinte, eu trabalho mais um ponto alto. Ficando com 3 pontos altos sozinhos. E no meu seguinte ponto, no meu ponto seguinte, eu trabalho o meu aumento, tá? Então, nesse ponto, eu faço 2 pontos juntos. Já vou caminhando com esses pontos, com esses fios de baixo que sobraram aqui, ó. Pra ficar mais fácil depois de arrematar, tá? Aqui agora, como a gente já trabalhou uns pontinhos, podemos dar o nozinho nessas 2 pontas. Depois a gente passa uma colinha aqui para arrematar elas e pode cortar, certo? Então, a sequência dessa nossa terceira, dessa nossa volta aqui, vai ser essa sequência, tá? 3 pontos separados. 1. 2. 3. E no quarto ponto, trabalho o meu aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Certo? Então, essa é a nossa sequência de pontos da carreira, da nossa quinta carreira na parte oval, tá? Agora, eu vou, já como assim, ó, é só uma sequência de repetições essas carreiras, então eu vou adiantar aqui o meu trabalho, vou fazer todas as minhas carreiras que faltam e depois eu volto com vocês para mostrar certinho o que eu fiz, tá? Mas será basicamente isso. Nessa carreira estou trabalhando 3 pontos, só vai mudar aqui na curva, tá? Então, nessa carreira estou fazendo um aumento e 3 pontos separados. Um aumento e 3 pontos separados. Na próxima carreira, eu vou fazer um aumento e 4 pontos separados. Na seguinte, um aumento e 5 pontos. Na próxima, um aumento e 6 pontos, tá? E eu vou repetindo essa sequência, aumentando sempre um ponto de intervalo aqui nas curvas, entre um aumento e outro, até eu completar as minhas voltas. Eu estou aqui na minha terceira cor, então ainda faltam mais 8 carreiras no meu trabalho, tá? Então, faltam 2 azul, depois 2 verde, 2 amarela, 2 laranja e 2 vermelha, tá? Então, não, na verdade ainda faltam 10 carreiras, tá? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 10 carreiras da mesma forma, trabalhando uma carreira de ponto alto com aumento na curva, uma carreira de picô, a segunda carreira da mesma cor e assim na mesma sequência, tá? Até eu finalizar aqui o meu tapete, até eu finalizar aqui as minhas 5 cores que faltam. E eu volto mostrando para vocês já o trabalho mais adiantado e explicando novamente essa parte aqui da curvinha para não ficar nenhuma dúvida, certo? Então, fica comigo até o final do vídeo que você vai gostar do resultado final desse tapete. Voltei aqui então para mostrar para vocês como está ficando o meu tapete. Olha essa lindeza. Olha. Tá ficando lindo demais. Eu estou completamente apaixonada.
Então, eu trabalhei aqui. Eu trabalhei aqui as carreiras em cru, lilás, azul, verde e amarelo, sem alteração, tá? Trabalhei exatamente como eu fiz aqui no início com vocês. Só que, quando eu cheguei aqui na laranja, nessa parte oval aqui, da cor laranja, o meu tapete começou a embabadar, tá? Porque ele estava aqui, ó, na curva, estava ficando com excesso de pontos, tá? Porque a gente trabalhou aqui, né, um picô para cada ponto da carreira, um ponto para cada ponto da carreira de base, tá? Até aqui o amarelo, eu consegui trabalhar normalmente com ele e assentou os pontos, tá? Só que aqui a partir da carreira laranja, ele ficou muito embabadado, tá? Daí não deu certo, ficou feio, porque ficou com muitas ondas aqui no tapete, eu não gostei do resultado. E eu fiz uma pequena alteração nessas 4 últimas carreiras aqui, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, se vocês perceberem, dá pra ver que ficou um pouquinho diferente essas aqui, ó. Porque eu tive que fazer essa pequena alteração, tá? Eu confesso que gostei mais desse resultado aqui, né? Que ficou os pontos mais certinhos, mais juntinhos, mas não deu, tá? Ia ficar feio o resultado final do tapete se eu continuasse fazendo da mesma forma. Então, nessa carreira aqui, inclusive eu vou passar uma dica para vocês também, caso você queira fazer a sua lateral aqui, ó, toda a sua lateral, desta forma que eu fiz aqui, desculpa, gente. Desta forma que eu fiz aqui, ele vai ficar um pouco mais econômico, tá? Não vai ficar feio, né? Porque, ó, não ficou feia essa carreira, tá? Ela só ficou com menos volume. A de baixo ficou mais volumosinha, ficou mais volumes, né? E a de baixo ficou um pouquinho diferente, ó. Mas ficou bonita do mesmo jeito. Então, se você quiser trabalhar as suas laterais desta forma aqui, pode também. O seu tapete vai ficar um pouco mais econômico e vai utilizar um pouco menos de fio, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Eu já cheguei aqui, ó, na minha última carreira, né, em vermelho. Já estou aqui na última carreira do meu tapete, ó, na última volta do meu tapete. E eu cheguei aqui. Ah, mais uma dica que eu vou dar pra vocês, que me ajudou bastante. Gente, eu me perdi muitas vezes aqui, tá? Nessas curvas, me perdi várias vezes. Tive que fazer e desmanchar, tá? Então, agora eu vou dar uma dica pra vocês. Marcar aqui, ó, o início dos aumentos, tá? Pega o seu primeiro aumento aqui e marca. Ó, pode ser com um fiozinho de outra cor, pra ficar mais fácil pra você trabalhar. Ou pode ser com aqueles alfinetinhos, marcador de ponto, sabe? Que usa em amigurumi. Pode ser aquele também, tá? Marcar o primeiro ponto, primeiro aumento. E aqui do outro lado, o último aumento, tá? Pra você ter uma noção de onde você vai trabalhar agora esse jeito que eu vou falar aqui, tá? Porque é diferente dessas laterais, tá? As laterais do tapete aqui, ó, eu não alterei nada, tá? Eu trabalhei, fiz um, pulei um, fiz um, pulei um, tá? Nas laterais, tá, gente? Só vai ter alteração nas curvas, como eu falei pra vocês lá no início, certo? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como eu trabalhei aqui. Cheguei aqui no meu aumento, trabalhei normalmente aqui, ó, um ponto, deixa eu travar o zoom aqui pra não dar problema. Aqui eu trabalhei normalmente, ó, fiz um, prendi no outro. Agora eu vou trabalhar um picô, 2 correntinhas, fecha com ponto baixíssimo. Agora eu pulo um e prendo com ponto baixíssimo no seguinte. Trabalho novamente o meu picô, fecho. Agora eu trabalho no seguinte. Novamente faço o meu picô, pulo um, prendo no próximo. Trabalho novamente o meu picô, prendo no próximo ponto. Picô, pulo o próximo, prendo no seguinte.
picô, prendo no próximo, tá? Então, essa foi a alteração que eu fiz aqui na curva, nas 4 últimas carreiras, que estava dando para não embabadar o meu tapete, tá? Para ele ficar bem certinho, bem retinho. Então, eu precisei fazer essa alteração aqui nos picôs, certo? Então, trabalho meu picô, prendo uma vez eu prendo no próximo ponto, depois na próxima vez eu pulo um de base e prendo no seguinte. Prendo no próximo, na próxima eu pulo um ponto e prendo no seguinte, tá? Então, foi essa forma que eu trabalhei aqui. E eu vim mostrar pra vocês essa alteração. E também, né, deixar aí como dica, se você quiser utilizar em todas as carreiras essa sequência de prende um, pula um, também pode ser que você goste mais do resultado, desse resultado aqui das últimas carreiras, tá? Ó. Eu vou finalizar aqui, então, essa volta, e quando chegar, aí você vai trabalhar desta forma que eu mostrei agora, até aqui no final dos seus aumentos, tá? Chegando aqui no final, você trabalha normalmente aqui as laterais da mesma forma. Da mesma forma que eu mostrei no vídeo, lá nas carreiras iniciais, tá? Então, não teve alteração nas laterais, somente nas curvas, para não embabadar o nosso trabalho. Olha que lindo, gente. Vai dizer que não ficou maravilhoso. Olha, eu tô apaixonada por esse trabalho, apaixonada. E essas cores ficaram lindas demais, não é? Então, vamos lá, então, finalizar aqui. Estamos quase no finalzinho da nossa aula. Eu vou só terminar essa carreira aqui e já volto. Ai, não arrematei ainda meu trabalho, tá? Tô com meus arremates aqui. Mas depois que eu finalizar aqui, eu volto e mostro pra vocês como ele ficou e dando uma diquinha de arremate, certo? Então, eu vou finalizar o meu aqui e já volto. Voltei aqui, meninas, então, com o meu tapete já todo finalizado. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, assim, pra ficar mais fácil. Todinho finalizado. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço os meus arremates, tá? Ó, vou arrematar com vocês aqui esse fio vermelho, pra mim mostrar como eu faço meus arremates. Eu coloco aqui na minha agulha de tapeçaria. E deixa eu virar aqui. Ó. Eu coloco aqui na minha agulha de tapeçaria. Passo aqui, ó, por dentro de alguns pontos. Passo aqui nesses elinhos aqui, ó, dessa forma. Eu gosto de esconder nessa parte aqui de baixo, ó, onde tem mais base pra gente trabalhar. E agora eu vou passando assim, ó, por dentro de alguns pontos, ó. Passo aqui por dentro, vou passando. Numa certa quantidade de pontos, né, uns... Não precisa passar muita coisa, não. Mas eu gosto de passar pra não ficar... O arremate, né, da linha não ficar muito perto de onde eu finalizei a carreira, tá? Então, eu vou passando assim, ó, por dentro de uns pontinhos aqui. Dessa forma, ó. Escondi aqui, caminhei um pouquinho. O lado direito ficou bem certinho, perfeitinho. E agora, aqui eu vou fazer o seguinte com essas pontas de fios, tá? Tem gente que você pode colocar uma colinha aqui, tá? Um pouquinho de cola. E grudar aqui. É o que eu vou fazer, tá? Então, eu vou pegar ali a minha colinha e já volto aqui mostrar pra vocês como eu faço. Ó, eu vou usar aqui essa aqui, que é uma cola instantânea, tá? Mas você pode utilizar a cola de sua preferência aí. Eu vou utilizar essa porque ela seca bem rapidinho, tá? Como eu faço, ó. Coloco aqui um pontinho de cola, desço o meu fio e dou uma pressionada com a tesoura, tá?
Pressiona aqui um pouquinho com a tesoura pra colar bem. Já colou, ó. E agora, eu venho aqui e corto bem rentezinho o meu fio, tá? Ó, desse jeitinho. Aqui, vamos fazer aqui na vermelha, ó, pra você ver mais uma vez. Coloca ali um fiozinho de cola, pouquinha cola, tá? Se você... Pra não marcar o seu trabalho, nenhum dos dois lados, tá? Nem na frente, nem atrás. Ó. Corta aqui bem rente. E o seu acabamento fica, ó. Não tem como você ver onde é que foi feito o acabamento, tá? Imperceptível. Eu vou trabalhar aqui, vou fazer isso em todos esses meus arremates aqui, todos esses meus fiozinhos que eu tenho aqui, tá? E também eu vou fazer aqui, ó. Nessa parte da frente aqui, aonde a gente iniciou trabalhando, aquele primeiro fechamento lá, sabe? Do comecinho das carreiras, ó. Eu não gostei desse acabamento aqui, ó. Ele ficou afastado aqui, ficou com um buraco. Dá pra ver, né, ó, que ficou um buraco entre um picô e outro aqui, ó. Então, eu vou passar aqui, vou ajeitar eles aqui. E vou passar um pinguinho de cola aqui na pontinha. E vou unir esses dois picôzinhos aqui, tá? Ó, só um pinguinho de cola. E unir aqui esses dois, só pra ficar fechadinho aqui. Tá? Se você não quiser fazer, não precisa, tá? Eu só vou fazer aqui porque eu não gostei desse acabamento final. Esse buraco aqui no meio, né? Então, aqui é só... Coloco um pouquinho de cola e dou... Opa! Cuida pra não colar os dedos também, né? Essa cola é super forte. Ó. Só para acabamento aqui da nossa peça ficar mais bonitinha. E não ficar com essas falhas. Ó, aqui no lilás dá pra ver bem, ó. Uma falha entre um e outro, ó. Tá? Então, aqui eu vou colocar, fazer esse detalhezinho só pra não ficar esse buraco aqui entre os picôs, tá? Pra ficar mais certinho aqui esse acabamento. Se o seu não ficou assim, não precisa fazer, tá? O meu ficou estranho, eu não gostei dessa partezinha aqui. Então, eu vou fazer esse detalhezinho aqui. E pronto, tá? Nas outras carreiras a gente já mudou a forma de acabamento. Fiz aqui, então, todos os meus arremates, olha a parte de trás. Arrematei todinho o meu tapete, conforme eu mostrei pra vocês, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz os aumentos das carreiras, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui bem de pertinho. Eu não sei se aqui pelo avesso vai ser mais fácil de ver ou lá pelo direito. Então, vamos ver aqui. Nessa primeira carreira, trabalhamos 6 pontos altos. Na carreira seguinte, 2 pontos altos para cada ponto de base na curva, tá, gente? Nas curvas. Nessa terceira carreira, a primeira em lilás, trabalhamos um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base e um ponto separado. Na seguinte, trabalhamos 2 pontos altos no mesmo ponto de base, um aumento e 2 pontos separados, tá? Na terceira carreira, trabalhamos um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base e 3 pontos separados. Na 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta carreira, trabalhamos um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base e 1, 2, 3, 4 pontos separados. Na sétima carreira, trabalhamos um aumento e 1, 2, 3, 4, 5 pontos separados. Na oitava carreira, trabalhamos um aumento. Deixa eu focar aqui. Um aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos separados. Na nona carreira, trabalhamos um aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos separados. Na décima carreira, trabalhamos um aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos
separados. Na 11ª carreira, trabalhamos um aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos separados. Na 12ª carreira, trabalhamos um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos separados. Na 13ª carreira, trabalhamos um aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos separados. E na 14ª carreira e última, trabalhamos um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos separados, tá? Então, essa foi a nossa sequência de aumentos desse tapete. Lembrando que temos que fazer aumentos em todas as carreiras, tá? Para o nosso trabalho não ficar repuxado, tá, gente? Para ele não emborcar. Se não fizermos os aumentos corretos, ele vai emborcar e vai ficar feio, tá? Então, essa foi a sequência de aumentos que eu fiz nas 14 carreiras que trabalhamos, certo? Eu iniciei aqui, então, com um ponto de separação e terminei aqui com 12 pontos de separação, tá? Porque as 2 primeiras carreiras não trabalhamos pontos de separação, certo? E esse aqui foi o resultado do nosso tapete. Olha que coisa mais linda! Eu pesei, tá? Conforme eu fui trabalhando aqui, eu pesei todas as carreiras, todas as cores, para ver quanto que a gente gastou de material, tá? Então, agora eu vou pesar o tapete finalizado pra gente ver qual foi o peso total dele e também vou medir com vocês pra gente ver a medida dele. Eu vou começar medindo aqui com vocês, tá? Eu não consigo mostrar o tapete inteiro, porque o meu espaço aqui tá pequeno, mas depois eu vou mostrar ele pra vocês, tá? Eu vou medir aqui então pra gente ver quanto ficou. O meu tapete ficou medindo 65 centímetros de comprimento por 37 de largura, tá? Lembrando, meninas, que eu vou colocar um bico no meu tapete, tá? Eu não vou deixar ele assim. Eu acho que eu vou colocar um biquinho nele. Tô pensando em colocar um bico nele. Não sei ainda se vou colocar, mas a ideia inicial era colocar um bico, tá? E eu acho que eu vou pôr um bico nele, por isso que ele ficou nessa medida, tá? Porque eu calculei para chegar no tamanho de 70 por 45 com o bico, certo? Então, aí se você não quiser colocar o bico, e se você seguiu a mesma ideia que eu fiz aqui no vídeo, o seu tapete vai ficar provavelmente em torno dessa medida também, tá? Eu vou colocar um bico, mas vai ser no próximo vídeo, tá? Não vai ser nesse. Esse vídeo de hoje, então, é só essa base mesmo do tapete. A base não, né? Porque o tapete lá que vocês queriam era esse aqui, né? Então, eu decidi fazer esse vídeo somente ensinando ele assim. E depois eu vou fazer o bico no próximo vídeo. Então, aqui eu zerei a minha balança. E vou pesar aqui. O meu tapete ficou pesando 418 gramas. Eu achei que ele ficou super econômico. Ficou econômico sim, né? Porque, como a gente sabe, o picô gasta bastante fio, né, gente? Ponto picô gasta fio. E esse tapete foi feito completamente em pontos altos, tá? Ele foi todo feito em pontos altos. E como sabemos, quando a gente faz um tapete com uma trama fechada, né, ele tende a ficar mais pesado. Eu não achei ele tão pesado assim, né, porque a gente trabalhou aqui 14 carreiras de pontos altos com picô, né, os 2 pontos que mais gastam fio aí no nosso crochê, né, como sabemos, são os pontos que mais gastam fios, tá? Então, essa foi a nossa vídeo aula de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fiz ela com muito carinho, tá? Especialmente para as meninas lá que estavam
querendo fazer essa peça e não estavam conseguindo, tá? Foi um quebra-cabeça. Foi um grande desafio desvendar este tapete, mas graças a Deus eu consegui e eu gostei bastante do resultado final dele. Achei ele lindo demais, estou apaixonada por ele. E eu espero que vocês também tenham gostado da videoaula, que vocês tenham conseguido entender como fazer esse tapete, né? E que façam e vendam muito e que esse tapete agregue muito na vida, nas encomendas e no trabalho de vocês, tá? Se ficou alguma dúvida em relação à aula, tá, gente? Que eu tentei fazer o máximo, explicadinho o máximo possível. Se ficou alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma parte do tapete, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá? Ou podem me chamar lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá? Podem me chamar lá no direct que eu ajudo vocês a confeccionar, tá, gente? Mas eu acredito que não vai ficar dúvidas, porque eu fiz bem certinho, bem explicadinho, tá? Tentei fazer o mais claro possível, mas mesmo assim, né? Pode ser que fique dúvidas, então vocês podem me chamar lá ou deixar aqui nos comentários que eu vou responder a todas com muita alegria, certo? Então, eu espero, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu já te convido a se inscrever, porque vamos ter muitas videoaulas por aqui. E se você tiver alguma peça aí que queira fazer e não encontrou videoaula, pode me mandar lá no direct também, que se possível eu gravo para vocês, certo? Na medida do possível, né, gente? Porque eu tenho encomendas também, graças a Deus. Mas na medida do possível eu vou gravando para ajudar todas vocês, certo? E quem fizer esse tapete através da minha videoaula também, eu peço que me marque no Instagram ou no Facebook. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? As minhas redes sociais. Que eu vou amar ver a sua peça, amar ver o resultado do seu tapete feito através da minha videoaula. Então, muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!